Keanu Reeves é uma figura única em Hollywood e apesar de ter no currículo vários filmes de sucesso e estar sempre presente na mídia, a vida pessoal do ator pode ser um grande enigma para os fãs, já que ele é sempre muito reservado. Mas se você quer conhecer um pouco melhor e tentar desvendar quem é Keanu Reeves, se liga agora no Retrato Omelete. Mas antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e comentar aqui qual o próximo ator ou atriz que você gostaria de ver por aqui. Are we in the Matrix? No. Keanu Charles Reeves nasceu em Beirute, no Líbano, mas viveu pouco tempo por lá. Quando o garoto tinha apenas 3 anos, seu pai abandonou a família, e assim, anos depois, Patricia Taylor, sua mãe, decidiu se mudar para o Canadá com os filhos. Patricia trabalhava como figurinista de cantores como Dolly Parton e David Bowie. O Keanu, inclusive, tem até a lembrança de infância de brincar de lutinha com o Alice Cooper, que também era um cliente da sua mãe. Mas a referência artística que mais influenciou essa fase da vida do garoto foi o seu padrasto, o Paul Aaron. O Aaron foi um diretor da Broadway e costumava levar Keanu e a sua irmã mais nova, Kim, para conhecer os bastidores das peças em que ele trabalhava. E foi lá que o garoto teve o seu primeiro contato com o teatro. Apesar de ter sido breve o casamento entre Patricia e Aaron, o carinho que o Keanu desenvolveu com o mundo das artes cênicas se tornou parte integral da sua vida. Ele então entrou no grupo de teatro da escola e mesmo que na época não fosse a sua intenção virar ator profissional, o Keanu se frustrava muito com as produções. Segundo seu professor de teatro, o pequeno Keanu gostava muito de Shakespeare e queria interpretar peças intensas, mas ele era a única criança da 9ª série com maturidade o suficiente para fazer esses papéis. Mas aos 19 anos, Keanu finalmente participou de uma montagem teatral que entregou toda a intensidade que ele procurava. Wolf Boy contava a história de um jovem que era atraído para uma relação com um rapaz que acreditava ser um lobisomem. A peça virou um grande sucesso, especialmente entre a comunidade LGBTQI+, de Toronto. Só que nessa época o Keanu ainda demonstrava alguma incerteza sobre querer ou não atuar profissionalmente. Por isso a sua família ficou muito surpresa quando, sem aviso nenhum, ele simplesmente fez as malas e disse que ia morar em Los Angeles para investir na carreira de ator. Ele logo conseguiu papéis em filmes adolescentes para bancar sua estadia em Hollywood. Um dos seus primeiros destaques foi em Juventude Assassina, um filme de 86 que é descrito como um dos filmes adolescentes mais sombrios da história do cinema. E apesar de toda essa profundidade dramática, o papel em Juventude Assassina não foi o responsável por fazer Keanu Reeves estourar, mas sim uma participação do extremo oposto do que ele já tinha feito até então. Party on, dudes! Apesar de ser uma produção pequena, Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica foi um grande sucesso entre os adolescentes estadunidenses, que agora conheciam Keanu como Ted. Ele ainda não era uma das grandes estrelas de Hollywood, mas já recebia o suficiente para arcar com um luxo pessoal, as motocicletas. Keanu diz que gosta da vibração da moto, do som, dos cheiros e da sensação de vulnerabilidade que você tem quando está pilotando. Hoje em dia, inclusive, ele tem uma coleção de veículos e é cofundador de uma fabricante de motos. And then just some of the design elements are pretty spectacular. BST is going to be developing a new wheel for us. Mas lá atrás, na época em que o ator começava a colecionar as motos, Keanu sempre pilotava por Los Angeles e muitas vezes sem capacete. Uma vez pilotando pelo Canyon de Topanga, Keanu sofreu um acidente grave. Ele perdeu o controle numa curva fechada e caiu de forma tão violenta que o ator passou 30 minutos no local achando que iria morrer. Felizmente, ele foi socorrido a tempo e, no final das contas, o acidente rendeu uma cirurgia de remoção de baço e uma cicatriz no abdômen. Depois desse evento, muitos dos contratos do ator diziam que ele não podia andar de moto enquanto gravava um filme, já que um eventual acidente poderia acabar atrasando as filmagens. Mas é claro que ele nem sempre respeitava essa cláusula. Segundo Keanu, ficar sem andar de moto faz mal para a saúde dele. Durante anos, Keanu Reeves teve dificuldade de encontrar bons papéis por ter ficado marcado pela performance em Bill e Ted. Mas 2 filmes finalmente tirariam esse estigma e seriam responsáveis por consolidar o Keanu como um grande ator. O primeiro deles foi Caçadores de Emoção. O seu papel ali era de um agente do FBI e ele inclusive contracenava várias cenas de ação com Patrick Swayze.
um dos maiores astros dos anos 90. Já o segundo filme foi Garotos de Programa, onde ele interpreta um jovem rico numa narrativa homoerótica. Esse papel era especialmente desafiador, mas ele topou participar por conta do River Phoenix, que era um dos seus melhores amigos e protagonista do filme ao lado de Reeves. A trajetória dos dois em Hollywood era até muito parecida. Eles tinham mais ou menos a mesma idade, estavam ficando populares naquela mesma época, gostavam de Shakespeare e ainda escutavam o mesmo tipo de música. Essa amizade tinha começado logo que eles se conheceram lá nos bastidores de O Tiro que Não Saiu pela Culatra, onde o Reeves contracena com o Joaquin Phoenix, que é o irmão mais novo do River. Foi só 2 anos depois do lançamento de Garotos de Programa que o River foi encontrado morto por overdose. Let's do this. Well, I can't talk about my own private Idaho without talking about River. Extraordinary person, extraordinary, original, great heart, great mind, great spirit. Olha, são bem raras as ocasiões como essa em que você vai encontrar Keanu falando abertamente sobre alguma questão da sua vida pessoal. Por ser muito próximo do River, o ator foi bastante procurado depois da morte do amigo, mas ele geralmente preferia não responder as perguntas. When he passed away, how did it make you feel? Um outro momento em que a mídia perseguiu o ator sem obter muitas respostas foi quando o pai dele foi preso com posse de heroína no aeroporto do Havaí. Lembrando aqui que o Keanu não viu seu pai desde os 3 anos de idade, mas mesmo assim as pessoas esperavam que ele desse alguma declaração sobre o assunto. E como se não fosse o bastante, nessa mesma época a Kim, irmã e melhor amiga do Keanu, foi diagnosticada com leucemia. O Keanu passou então a doar boa parte do seu salário para instituições envolvidas em pesquisas contra o câncer. E felizmente, depois de passar quase toda a década de 90 batalhando contra a doença, Kim voltou a ficar saudável. Tudo isso acontecia na mesma época do lançamento de Velocidade Máxima, que apesar de ser um dos filmes de maior sucesso comercial do Keanu, quase foi recusado pelo ator. Isso porque o Reeves considerava a história um pouco ridícula, já que se tratava de um ônibus que não podia reduzir a velocidade. Mas por insistência do seu agente, o ator acabou aceitando o papel. E quando o estúdio ofereceu um contrato para a sequência, Keanu disse que simplesmente não faria um filme chamado Velocidade Máxima, onde a narrativa se passa num navio. Bom, segundo o ator, a Fox passou 15 anos sem contratá-lo para nada por causa disso. Não que isso fosse um grande problema para a carreira dele, já que Velocidade Máxima foi um sucesso tão grande que Keanu recebeu convite para vários outros filmes de grande orçamento, e ele recusou todos. O ator preferiu dar uma breve pausa ali no cinema para interpretar Hamlet no teatro. O salário era bem menor do que ele recebia nos filmes, mas para um fã de Shakespeare como Keanu, esse foi um período de grande realização artística. E ele sempre deixou muito claro que não estava no show business pelo dinheiro. Por exemplo, em 97, ele abriu mão de 2 milhões do seu salário em Advogado do Diabo para que o Al Pacino pudesse ser contratado para o filme. No projeto seguinte, um longa que era cheio de cenas de ação, ele abriu mão de 50 milhões de dólares para a equipe de efeitos visuais receber um bônus pelo trabalho bem feito, além de ter dado motos Harley Davidson para toda a equipe de dublês. O filme em questão era Matrix. O Keanu estava no topo do mundo. Além de protagonizar um filme revolucionário, sucesso de público e crítica, ele se consolidou como parte do panteão de maiores estrelas de Hollywood. E, acima de tudo, sua vida pessoal também corria muito bem. Isso porque ele conheceu o amor da sua vida através da sua banda. Sim, isso mesmo. Keanu Reeves já teve uma banda. Voltando um pouquinho no tempo, Keanu e o seu amigo Robert Mayhew montaram um grupo de grunge chamado Dogstar. Reeves era o baixista e a banda chegou até a lançar 2 álbuns, mas segundo o ator parecia que os fãs tratavam o grupo como apenas uma brincadeira do astro de Hollywood. Foi em um dos shows da banda que o Keanu conheceu a Jennifer Syme, assistente do diretor David Lynch. Em pouco tempo, os dois começaram a namorar e a Jennifer foi o primeiro relacionamento que o Keanu assumiu publicamente. Já voltando para a época do lançamento de Matrix,
Simon descobriu que estava grávida e, segundo amigos próximos, o casal ficou muito feliz com a notícia e a possibilidade de formar uma família. No entanto, alguns meses depois, durante um exame de ultrassom, eles receberam a notícia de que o bebê tinha morrido dentro do útero. E mais uma vez, a gente só pode imaginar o que o ator passou, já que ele nunca chegou a se abrir publicamente sobre a situação. O casal decidiu então se separar porque a relação dos dois agora girava em torno do luto, mas apesar disso eles continuaram bons amigos até que durante as gravações das sequências de Matrix, ela sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Apesar de não ser mais um casal, essa foi sim mais uma grande perda na vida do Keanu. You don't necessarily want to be followed or having dinner or, if you're with friends and family, you don't want to be it's not fun. Esse momento e o fim da trilogia de Matrix marcou o começo de alguns tropeços na carreira do ator. Keanu atuou em uma série de fracassos comerciais, como A Ocasião Faz o Ladrão, Os 47 Ronins e O Dia em que a Terra Parou. Esse último, inclusive, o Keanu chama de O Dia em que a Minha Carreira Parou, já que ele perdeu várias oportunidades de papéis interessantes por estar atrelado a um projeto que não deu certo. Mas em 2014, um pequeno filme de ação fez com que o mundo lembrasse porque o Keanu é um dos atores mais queridos de Hollywood. John Wick marcava o reencontro do Keanu Reeves com os coordenadores de dublês de Matrix, Chad Stahelski e David Leitch, mas dessa vez a dupla ocupava as cadeiras de diretores. As cenas de ação desse longa foram atuadas pelo próprio Keanu, que inclusive foi bastante elogiado pelo seu comprometimento físico no papel. Como você sabe, o filme foi um sucesso e rendeu ainda mais 2 sequências, sendo que o 4º capítulo da franquia deve sair em 2022. 2022, aliás, é o mesmo ano em que Matrix 4 deve ser lançado, contando com o retorno de uma das diretoras, do elenco e, claro, do eterno Neo. Mas não é só a carreira no cinema que faz o Keanu Reeves ser essa personalidade adorada por todo mundo. O Keanu é conhecido pelo público pelo carisma introspectivo e pela sua humildade. Por várias vezes ele já virou assunto na internet, mas por razões até fofas. Seja por conta do meme Keanu triste, as várias ocasiões em que ele foi filmado no metrô, inclusive cedendo lugar para outras pessoas, ou mesmo nas fotos em que ele aparece muito interessado em ouvir as histórias de um morador de rua. E mais recentemente, o ator tem se associado a vários outros projetos interessantes, como o game Cyberpunk 2077. No jogo, o Keanu é John Silverhand, que é um dos personagens principais dessa trama. Mas ele não fez só a captura de movimento desse personagem, ele também fez a consultoria em relação às motos que aparecem no jogo e ainda rendeu esse momento de gentileza gratuita na apresentação do trailer. Is really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Quanto à vida pessoal do ator, parece que tá tudo bem também. No último evento de gala do Museu de Arte de Los Angeles, ele apareceu publicamente com a artista visual Alexandra Grant. Essa foi a primeira vez desde Jennifer Syme que Keanu foi a um evento público com uma namorada. E bom, depois de conhecer melhor a vida do Keanu Reeves, a gente espera ansiosamente pro lançamento de Cyberpunk 2077, que inclusive tá aí, é daqui a pouco, hein? Matrix 4 e John Wick 4. E também sempre desejando que ele tenha muitas alegrias pessoais, mesmo que ele mantenha aí o seu padrão de privacidade. Gostou do vídeo? Quer saber mais sobre outros artistas da música, cinema ou televisão? Então não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e assinar o canal. Até mais!